Olá, pessoal. Eu sou a Nádia, integrante do grupo PET Bio Pontal, da Universidade Federal de Uberlândia. E eu tô aqui para dar continuidade ao nosso projeto Viva Biologia, edição Enem, Ciências da Natureza. Eu trouxe para vocês uma aula sobre ciclos biogeoquímicos. Nessa aula a gente vai ver os ciclos do oxigênio, do carbono, da água e do nitrogênio. A começar aqui pelo ciclo do oxigênio. Nós temos aqui o oxigênio disperso em sua forma gasosa na atmosfera. Seres vivos como nós, seres humanos, animais e plantas realizam o processo de respiração. Nesse processo, a gente inspira o oxigênio e expira o dióxido de carbono. Aqui o oxigênio aqui no dióxido de carbono. O dióxido de carbono, juntamente com partículas de água dispersas na atmosfera, vão ser capturados por plantas, que com o auxílio da luz solar realizarão o processo de fotossíntese, que terá como produto a glicose e o nosso O2 aqui no nosso oxigênio na atmosfera. Pessoal, eu vou colocar todas as setas aqui no nosso esquema para vocês conseguirem enxergar melhor o ciclo e vou repetir mais uma vez, tá? Então, aqui a gente tem o nosso oxigênio na atmosfera. Os seres vivos que vão realizar o processo de respiração vão inspirar o oxigênio e expirar o dióxido de carbono. O dióxido de carbono, juntamente com partículas de água dispersas na atmosfera, vão ser capturados pelas plantas, que, com o auxílio da luz solar, vão realizar o processo de fotossíntese, que vão ter como produto a glicose e o nosso oxigênio, que vai ser aqui na forma gasosa, o O2, jogado na atmosfera de novo. Então, aqui a gente consegue ver, ó, o ciclo, tá vendo? Agora o próximo, o ciclo do carbono. O ciclo do carbono e do oxigênio estão ligados, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o dióxido de carbono, ele tem o carbono aqui em sua composição, tá vendo? E como dito anteriormente, o dióxido de carbono ele é liberado na atmosfera, que é no processo de respiração de seres vivos. Também é liberado nas indústrias que tem como matéria-prima o combustível fóssil, a madeira e o carvão vegetal. Na queima, elas vão liberar, o dióxido de carbono. Decomposição de seres vivos, animais ou plantas também libera dióxido de carbono na atmosfera. Esse dióxido de carbono, juntamente com partículas de água dispersas na atmosfera, vão ser capturados por plantas, que com o auxílio do sol, vão realizar o processo de fotossíntese e vão ter como produto a glicose e o oxigênio, que vai ser usado na respiração de novo. Então, vocês viram aqui o ciclo do oxigênio ligado com o ciclo do carbono. Uma coisa que é legal destacar, pessoal, é que o combustível fóssil ele é derivado a partir da decomposição de seres vivos, sejam eles animais ou plantas. E o combustível fóssil ele pode ser a matéria-prima das indústrias, que vão queimar e vão, na queima, liberar o dióxido de carbono na atmosfera. Então, assim como o outro ciclo, eu vou colocar todas as setinhas aqui e repetir de novo. Então, aqui a gente tem o nosso dióxido de carbono, que foi liberado na atmosfera por meio da respiração de seres vivos, da decomposição de seres vivos ou da queima de combustível fóssil, madeira, carvão vegetal. Esse dióxido de carbono, juntamente com partículas de água dispersas na atmosfera, vão ser capturados pelas plantas, que com o auxílio do sol realizarão o processo de fotossíntese e vão ter como produto a glicose e o oxigênio, que vai ser usado na respiração de seres vivos de novo. Quando esses seres vivos morrem, eles liberam dióxido de carbono na atmosfera e a decomposição deles vai dar origem ao combustível fóssil, que pode ser utilizado nas indústrias, E a queima também vai liberar dióxido de carbono na atmosfera. Então, aqui a gente tem, o nosso ciclo do carbono. Agora, pessoal, a gente vai para o ciclo da água. A água, ela pode ser encontrada em 3 estados na nossa natureza. O sólido, em cumes de montanhas, em geleiras. O líquido, rios, lagos e montanhas. E o gasoso, nas nuvens. A nossa água aqui, ela, no nosso rio, lago, oceano, ela sofre a ação do calor do sol. Então, ela sofre o processo de evaporação, que nada mais é quando a água passa do seu estado líquido para o estado gasoso, tá vendo aqui a água passando? E vai se condensando aqui nas nuvens. Isso também acontece nos seres vivos, animais e plantas. Quando a gente transpira,
nosso suor é água e sais. Então, esse suor, a água ela também evapora e vai para a atmosfera. Na respiração, a gente também libera, né, água. E quando as nuvens elas estão muito cheias, né, muito carregadas ali, elas sofrem o processo de condensação, que é quando a água passa do estado gasoso para o estado líquido. A chuva. Essa chuva ela pode abastecer diretamente rios, lagos, oceanos, né? Fechando aqui o nosso ciclo. Ou a chuva ela pode infiltrar o solo, chegar nos lençóis freáticos, e os lençóis freáticos por si vão alimentar os rios, lagos e oceanos, voltando aqui à origem. Vou repetir o processo também com a setinha, gente. Então, aqui, a nossa água, ela sofre com o calor do sol, ela vai passar pela evaporação, ela vai passar do líquido para o gasoso, né? Isso também acontece na respiração de seres vivos, nos seres vivos, na transpiração. Quando as nuvens, né, estão muito carregadas, elas sofrem a condensação, que é quando passa do gasoso para o líquido. Essa chuva pode voltar para a origem, né, os rios, lagos diretamente, ou ela pode infiltrar o solo, chegar nos lençóis freáticos e eles, por si, irão fazer essa alimentação, ok? Gente, antes de passar para o nosso próximo ciclo, eu trouxe aqui para vocês os nomes dos processos que a água passa de um estado para o outro. Não necessariamente isso está ligado com o ciclo da água, mas é importante que a gente saiba esse processo para o Enem, ok? Evaporação, como eu já disse, é quando a água sai do líquido e vai para o gasoso. Condensação é quando a água sai do gasoso para o líquido, não é o contrário. A água ela pode passar do gasoso direto para o sólido. Por exemplo, aqui em cumes de montanhas, onde a altitude é elevada e a temperatura é muito baixa, a água da atmosfera, né, ela vai passar direto do gasoso para o sólido, processo de sublimação. Quando a água passa do sólido para o líquido, né, tipo, por exemplo, o gelo derreteu, é o processo de fusão. O contrário, né, quando a água ela passa do líquido para o sólido, ela é o processo de solidificação. Ok, pessoal? Bem, chegamos no nosso último, mas não menos importante ciclo. E antes de começar esse ciclo, eu trouxe aqui uma legendinha, porque no meu esquema eu usei essa simbologia aqui: N2 nitrogênio, NH3 amônia, NO2 menos nitrito, NO3 menos nitrato. Por que eu trouxe essa legendinha, né? Para vocês anotarem o esqueminha aí, para não se esquecerem e não se confundirem, tá? Então, aqui, o nosso nitrogênio, ele é muito abundante na atmosfera. Cerca de 78% da atmosfera é composta de nitrogênio. Mas nós, seres vivos, né, humanos, animais e plantas, não conseguimos absorver o nitrogênio que nem a gente absorve no oxigênio, né, pela respiração. Então, por que o nitrogênio é importante pra gente, né? Se a gente nem consegue absorver ele na respiração, os nossos aminoácidos têm nitrogênio em sua composição. Consequentemente, né, as proteínas também. Proteína é muito importante para o nosso corpo. Pra gente, né, para os seres vivos. O nitrogênio também está presente na nossa adenosina trifosfato, né, no ATP, no nosso DNA, no nosso RNA, uma vez que esses três aqui são bases nitrogenadas, então tem nitrogênio no meio, né? Então, assim, nitrogênio é realmente importante pra gente. Nossa, Nádia, mas então como que a gente consegue pegar o nitrogênio, né, se a gente não absorve ele na respiração? Eu vou mostrar e destacar isso aqui no ciclo pra vocês, ok? A gente não consegue, né, pegar o nitrogênio, mas existem carinhas que conseguem. São as bactérias. A bactéria aqui do gênero Rhizobium, as cianobactérias e as bactérias do gênero Azotobacter. As bactérias do gênero Rhizobium, elas vivem uma relação de mutualismo com leguminosas. Por exemplo de leguminosas, né? Soja, feijão e ervilha. Como que é essa relação de mutualismo, né, entre a Rhizobium e a leguminosa? A Rhizobium, ela tem esses nódulos nas raízes das leguminosas, né, que é onde elas ficam, e esses nódulos vão permitir com que ela concentre o nitrogênio ali para a leguminosa, porque o nitrogênio é importante, como a gente já viu. E a leguminosa, parte do produto dela, ela vai dar
do produto da fotossíntese que ela realiza, ela vai dar para Rhizóbio. Então, uma está ajudando a outra, uma beneficia a outra, só que uma não vive sem a outra. Por isso que é mutualismo, ok? Já as cianobactérias e as azotobacter, elas são bactérias de vida livre, tá? E essas bactérias, o que elas têm em comum? Elas conseguem pegar o nitrogênio da atmosfera e fixar no solo, né? Pega o N2 na atmosfera e fixa a amônia, o NH3, aqui no nosso solo. Esse processo é o processo de fixação. Essas 3 bactérias, se vocês ouvirem os nomezinhos delas, o que elas têm em comum? As 3 são bactérias de fixação do nitrogênio, ok? Gente, também tem o processo de amonização. O que é o processo de amonização? É quando os seres vivos em decomposição ou as suas fezes em decomposição liberam amônia no solo, ok? Os 2 processos aqui de fixação e amonização, eles são diferentes, né? Vai ter aqui a amônia no final, mas tá vendo? No de fixação a gente tem a ação das bactérias, de amonização não, é a decomposição aqui de seres vivos e decomposição de suas fezes, ok? Então, o nitrogênio tá aqui na amônia, mas as plantas, elas não querem a amônia, elas querem o nitrato. Então, como que a gente passa da amônia para o nitrato? Primeiro, a gente tem que passar da amônia para o nitrito, do nitrito para o nitrato, ok? Tem nome esses processos. Da amônia para o nitrito é a nitrosação. Do nitrito para o nitrato é a nitratação. Esse processo, no geral, aqui da amônia até o nitrato, a gente chama de nitrificação. Eu até destaquei de vermelho aqui que é o processo grandão aqui inteiro. Não significa que esses 2 processos aqui menores dentro não são importantes, não são necessários de decorar, tá? É importante que vocês entendam esses processos. Então, aqui a gente tem o nosso nitrato. A planta, ela consegue assimilar o nitrato. Logo, o nome desse processo é assimilação. Gente, é nessa parte aqui do ciclo que entra a resposta daquela nossa pergunta do começo. Como que os seres vivos vão conseguir, então, o nitrogênio? A planta aqui, ela assimilou, né, o nitrato, e ela vai ter o nitrogênio ali, a matéria, e o animal, né, o herbívoro que come ela, também vai pegar a matéria dela, porque estava nela e ele pegou. Animais como nós, humanos que comem os animais ou as próprias plantas, também vão ter. Então, é nessa parte aqui, é na alimentação, estão vendo? É na cadeia trófica aqui, na passagem aqui das cadeias tróficas que vai ter o elemento, tá bom? Bom, a gente começou com um ciclo na atmosfera, a gente tem que voltar, né, para fechar, para ser um ciclo. Do mesmo jeito que tem bactérias que tiram o nitrogênio da atmosfera e colocam no solo, tem bactérias que fazem o contrário. São as bactérias pseudomonas. Elas realizam o processo de desnitrificação, no qual elas pegam o nitrato aqui e elas devolvem o N2 para a atmosfera. Então, aqui a gente fecha o nosso ciclo. Então, pessoal, esse ciclo, ele é um pouco mais chatinho, ele é um pouco mais difícil de compreender, de pegar. Eu vou repetir ele com todas as setas como os outros, mas nele eu falo para vocês pegarem o caderno, fazerem o esquema, anotarem certinho para fixar na cabeça de vocês, ok? Para vocês entenderem de verdade. E se não entenderem, agora, se não entendeu alguma coisa, não ficou tão bem entendido, volta ao vídeo quantas vezes você precisar para entender, ok? Volta o quanto você precisar. Porque ele é muito importante no Enem, ok? Então, aqui, a gente vai ter o nosso nitrogênio na atmosfera. Bactérias, que vão ser as nossas bactérias fixadoras do nitrogênio, elas vão realizar o processo de fixação, pegando o nitrogênio da atmosfera e fixando no solo. Lembrando que a bactéria do gênero Rhizobium, ela vive em mutualismo com leguminosas. As cianobactérias e as azotobacter, elas vivem de forma livre. A gente também tem o processo de amonização, que é quando, né, a decomposição de seres vivos ou suas fezes, ela vai liberar aqui a amônia, né, no solo também. Então, a amônia, ela tem o nitrogênio, mas não é isso que as plantas querem, elas querem o nitrato. Então,
a gente tem que passar da amônia para o nitrato. Antes, a gente passa da amônia para o nitrito, no processo de nitrosação. Do nitrito para o nitrato é a nitratação. O processo aqui, no geral, né, da amônia até o nosso nitrato, é a nitrificação. Já com o nosso nitrato, as plantas elas conseguem assimilar ele. Lembrando, mais uma vez, é nessa parte aqui em que a gente consegue o nitrogênio, né? A planta ela assimilou o nitrato, ali ela tem o nitrogênio, ela tem, né, o elemento. Os animais que comerem a planta, eles vão pegar através da alimentação o nitrogênio. E os animais que comerem os animais que comeram as plantas ou que comerem as plantas também, né, nós seres humanos, por exemplo, vão conseguir também, né, o elemento ali na alimentação. Então, é por meio da alimentação, da passagem da matéria pelas cadeias tróficas que a gente consegue, tá? E aqui, para fechar o nosso ciclo, o nitrogênio voltar para a atmosfera, as bactérias do gênero Pseudomonas realizam o processo de desnitrificação, no qual o nitrogênio ele sai do solo aqui e volta para a atmosfera, fechando o nosso ciclo. Ok, pessoal? Bom, agora vamos para as nossas perguntinhas. A primeira questão é do Enem de 2015. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global deste elemento, na forma de N2, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de N2, que ocorrem de forma livre ou simbionte com plantas. Tá? Agora vamos para a nossa perguntinha. Animais garantem suas necessidades metabólicas deste elemento pela... Então, que elemento a gente está falando? É o nitrogênio, ciclo do nitrogênio, né, pessoal? E a pergunta é como que os animais vão garantir, né, as suas necessidades metabólicas desse elemento? Como que os animais, então, vão conseguir esse elemento, tá? Vamos ler alternativa por alternativa e vamos decidir qual está certo e quais estão erradas. Letra A. A absorção do gás nitrogênio pela respiração? Não, pessoal. Os animais não são capazes de absorver o nitrogênio pela respiração. Essa aqui está errada. Não é que nem, né, o oxigênio. Letra B. Ingestão de moléculas de carboidratos vegetais. Pessoal, carboidrato, carbono, hidrogênio, oxigênio, não tem nada a ver com o nosso nitrogênio aqui, né, que é o que está pedindo. Por isso que é importante a gente prestar atenção no que está falando no texto de apoio, né? Então, aqui, não. Letra B também não. Letra C. Incorporação de nitritos dissolvido na água consumida. Então, pessoal, o que vai ser ali consumido, né, pelas plantas, no caso, que a gente viu lá no ciclo, é o nitrato, nitrito dissolvido na água. Não, gente, por isso que é importante vocês realmente entenderem o ciclo do nitrogênio, para vocês conseguirem enxergar que essa alternativa aqui, ela não tem nada a ver, ok? Tá errada. Letra D. Transferência de matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Interessante essa, né? Vamos guardar essa daqui, vamos ler a próxima. Protocooperação com micro-organismos fixadores de nitrogênio. Micro-organismos fixadores de nitrogênio, a gente tem a Rhizobium, né? Que é a que vive associada, né, às leguminosas. Mas a relação da Rhizobium com a leguminosa não é de protocooperação. É uma relação de mutualismo. Lembra que eu falei? Na relação de protocooperação, o que que é? É quando ambos os organismos se beneficiam, mas um vive sem o outro. Ele pode viver sem o outro. No mutualismo, que é o que acontece com a Rhizobium e com as leguminosas, não. Ambas são beneficiadas, mas uma não vive sem a outra, ok? Por isso que a letra E está errada. Logo, a letra D está certa. Então, gente, lembra que eu falei que é por meio da cadeia trófica, por meio da alimentação, né, que a gente consegue a transferência dessa matéria, ok? Por isso que a alternativa correta é a letra D. Segunda questão aqui, Enem de 2017. Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio
ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. Agora a nossa pergunta. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente destes fertilizantes industriais é produzido na etapa D? Então, ele quer saber qual etapa é produzido o principal componente, que, voltando aqui no texto, o componente principal são os nitratos. Então, em qual etapa vai ser produzido os nitratos? Vamos começar agora de baixo para cima, pessoal. Fixação biológica. No processo de fixação do nitrogênio, né? Porque se vocês separarem, isso daqui é outra perguntinha do ciclo do nitrogênio, né? Ressaltando a importância dele. A fixação do nitrogênio vai ser quando o nitrogênio ele vai ser retirado da atmosfera e fixado no solo, né? A nossa amônia ali, então, não é. A amônia não é nitrato. Desnitrificação. A gente tem o nitrato aqui nessa etapa, só que ele não é o produto, ele é o reagente. Já que na desnitrificação, lembra? É quando o nitrato ele vai passar pela desnitrificação e o produto vai ser o N2, tá? Então, também não é a letra D. Letra C, amonificação. O produto da amonificação, gente, é a própria amônia, não é o nitrato. Nitrosação. O processo de nitrosação, gente, é quando a amônia passa para nitrito, não nitrato, que é o que a gente pede. Já na alternativa A, nitratação. Esse sim, essa é a etapa em que o nitrito passa para o nitrato, que é o que está pedindo aqui, né? Então, a alternativa correta é a letra A. Ok, pessoal? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês ativem o sininho, né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nosso conteúdo. E até o próximo vídeo, pessoal.